Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula de metodologia, falar um pouquinho da análise de dados, né? Nós estamos aí no decorrer da disciplina falando um pouquinho de cada etapa da elaboração de um projeto de pesquisa, tanto eu quanto a professora Paloma, na disciplina de TCC. E hoje a gente vai falar especificamente da metodologia, né, do tópico análise de dados. O que vocês podem estar utilizando para realizar a análise dos dados que vocês vão coletar durante as etapas do projeto de pesquisa, ok? Bem, então a metodologia científica, né, falando um pouquinho da análise de dados, o que é análise de dados? O que é exatamente? No que ela corresponde? Ela é uma das etapas mais importantes da pesquisa científica, tá? Por quê? Porque ela vai fazer o quê? A organização das informações coletadas. E além da organização, você vai fazer também a interpretação desses dados e vai transformar todos esses dados, né, que foram coletados em conhecimento científico, certo? Em outras palavras, né, nada mais é do que coletar dados, é importantíssimo no sentido de compreender o que eles significam dentro do problema investigado. Então, depois que você faz toda a coleta do material que você trabalhou durante o seu projeto de pesquisa, obviamente você vai ter que fazer a análise de dados. E aí, para fazer essa análise, a gente tem que seguir algumas etapas que são importantes. Então, dentro desse contexto, o que são 6 etapas importantes que a gente tem que seguir para realizar a análise de dados? Primeiramente, definição do objeto de análise, o que você vai analisar dentro desse percurso metodológico. Escolher o tipo de dado que será analisado. Na terceira etapa, definição de como será a mensuração desses dados. E aí isso tem muito a ver com o tipo de pesquisa que você vai abordar, se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisa quantitativa. A coleta de dados, a análise dos dados e, por último, a gente vai fazer a interpretação desses resultados, ok? Que no final das contas, no final de todo esse processo, ele vai se transformar em um conhecimento científico, né? Embasado em todas as etapas de coleta, né? Não só de coleta, mas todas as etapas de procedimento metodológico que você seguiu durante esse percurso de elaboração de um projeto de pesquisa, ok? Então, dentro da análise de dados, né, falando um pouquinho da pesquisa científica, né, principalmente quando a gente fala um pouquinho da área de educação, que é a área de vocês, que é a área da pedagogia. O que a análise de dados permite dentro desse contexto? Responder a um problema de pesquisa, que é importantíssimo, verificar os objetivos propostos, interpretar os fenômenos sociais e construir conclusões que sejam fundamentadas, que tenham embasamento científico, ok? Então, tudo isso aqui é permitido, tudo isso é embasado dentro da etapa de análise de dado do projeto de pesquisa, ok? Bem, segundo o Gil, o que Gil fala? Gil, ele fala que a análise de dados ele tem uma finalidade importante, que é organizar e interpretar todas aquelas informações que foram obtidas no percurso do projeto. Né? E isso possibilita o quê? Possibilita que esse pesquisador contribua de maneira significativa para os resultados encontrados. Então, dentro da pedagogia, que é a área de trabalho de vocês, que é a área que vocês estão estudando, né, a licenciatura em pedagogia, um exemplo clássico aqui, né, a análise de dados, ela vai auxiliar o quê? Dentro desse processo de construção de projeto de pesquisa? Compreensão de práticas pedagógicas. Então, geralmente, vocês vão estar aí trabalhando em projetos de pesquisa que vão buscar aí conhecimento científico dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Dentro dos ensinos escolares, dos discursos docentes, dentro dos fenômenos educacionais e sociais. Então, essas são os principais tópicos e temáticas que dentro da educação se utiliza muita questão da análise de dados. Bem, dependendo da abordagem da pesquisa, a análise de dados, como eu falei lá no primeiro slide para vocês, a análise de dados ela é muito embasada na abordagem de pesquisa. Né? Então, se você opta por uma pesquisa quantitativa, vai ser uma abordagem para analisar esses dados. Se você opta por uma pesquisa quantitativa, é outra abordagem. Se você vai optar por uma pesquisa mista, que tenha tanto dados coletados de valor quantitativo como qualitativo, é uma outra forma de análise. Então, a análise de dados ela está estritamente relacionada à abordagem de pesquisa que o pesquisador optou para a elaboração desse projeto. Então, cada tipo utiliza técnicas específicas de interpretação. E a gente vai ver algumas delas aqui no decorrer da nossa aula. Então, o que significa análise de dados? De maneira bem simplória, bem tranquila. O que é análise de dados? Nada mais é do que organizar a informação, identificar padrões, interpretar significados e, é óbvio, produzir respostas científicas.
Bem, vamos falar um pouquinho então, dentre as análises de dados, uma análise importante da pesquisa quantitativa, que é a análise estatística descritiva e a inferencial. O que é a análise estatística? Né? Ela é utilizada principalmente, como eu falei para vocês, dentro de pesquisas quantitativas, tá? E nas quais esses dados eles vão ser mensurados numericamente. Então, você vai ter um número lá, um N grande, como eu já falei anteriormente, o N é o número populacional que você utilizou, né, o grupo populacional que você utilizou na sua pesquisa, e aí toda essa análise estatística descritiva e inferencial, ela vai se embasar nesse N, nesse número de pessoas, de participantes que você utilizou dentro da sua pesquisa. E aí, a estatística na pesquisa científica, ela auxilia muito, porque ela auxilia o processo de organização, de descrição e de interpretação desses dados quantitativos. A análise estatística descritiva, ela tem esse objetivo, então, de organizar, resumir e apresentar esses dados coletados. E ela não busca explicar as causas, tá? Ela busca, na verdade, descrever algumas características da amostra da pesquisa. E o que ela permite, de fato? Permite resumir informações, ela vai identificar padrões, facilitar a interpretação de dados e apresentar resultados de maneira mais clara, mais precisa, que tenha, né, que permita a capacidade de interpretação de maneira mais concisa. Dentro da análise estatística descritiva, nós temos algumas nomenclaturas importantes, né, que acompanham ela durante esse processo. Então, a pesquisa quantitativa, você vai encontrar muito esses termos, essas nomenclaturas que são importantes e que tem muito a ver com a interpretação dos dados. Então, nós temos aqui algumas nomenclaturas como frequência. O que é a frequência? Vai mostrar quantas vezes determinado fenômeno aconteceu ou ele aparece. Temos a porcentagem que vai representar esses dados de maneira proporcional, ou seja, proporcionalmente. Temos a média, que a média nada mais é que um valor central de dados. Temos a mediana, que é uma outra nomenclatura muito usada, que é o valor central de uma sequência organizada de dados. Temos a moda, que representa o valor que mais se repete dentro dessa pesquisa, dentro desses dados que foram coletados e que foram trabalhados estatisticamente. E temos o desvio padrão, que é o grau de discrepância entre os dados. Essas nomenclaturas são muito comuns dentro da análise estatística, né? Então, aqui é importante que vocês saibam que quando aparece esse tipo de nomenclatura, é porque geralmente está vinculado a um projeto de pesquisa de abordagem quantitativa, certo? Outra coisa importante, ela traz muitas representações gráficas, né? Então, a estatística descritiva, ela tem frequentemente essa utilização de gráficos para poder nomear, para poder demonstrar esses dados que foram coletados e analisados. Então, é muito comum dentro da estatística descritiva você fazer o uso de tabela, de gráfico, de quadro, histograma, gráfico de barra, gráfico de setores. É muito comum, tá certo? Para poder representar aquilo que foi coletado e aquilo que foi trabalhado dentro da análise estatística. E, é claro, esse recurso traz uma visibilidade melhor dos resultados, né? Tanto para o pesquisador quanto para quem, né, para o leitor, para a pessoa que vai estar lendo e apreciando o trabalho do pesquisador. A análise estatística inferencial, né, ela já busca uma generalização a partir de uma amostra. E aí, o que acontece? A inferência estatística, ela permite tirar conclusões sobre uma população com base em dados coletados por parte dela. Então, você tem ali uma população externa de universitários do Brasil, né? Então, você pega um grupo de universitários e aí você engloba ali todos os universitários brasileiros. E aí você vai fazer uma pesquisa mais especificando melhor um grupo de universitários do Rio de Janeiro, porque você vai trabalhar no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí esse é um grupo, é um pedaço, né? É uma parte de um grupo de universitários que residem no Rio de Janeiro, que estudam em universidades do Rio de Janeiro, e aí você vai fazer o uso de uma amostra aleatória desse grupo de universitários. E a partir disso, a partir do trabalho que você realiza com esse grupo, você faz uma inferência, né? Você tira uma conclusão sobre uma população, de toda a população universitária, digamos assim, com base no que foi trabalhado com aquela amostra, com aquele grupo de universitários. Não sei se vocês compreenderam ou entenderam aqui o que eu quis transmitir para vocês, mas é isso.
A gente sabe que tem universitários no Brasil inteiro, e aí você vai trabalhar uma determinada temática, um determinado tópico com universitários, mas que se residem no Rio de Janeiro, que estudam em universidades do Rio de Janeiro, e desse grupo você vai pegar uma amostra, né, e vai trabalhar determinada temática em cima desse grupo. E aí a inferência, ela faz muito isso, você tira a conclusão total, da população total, a partir de um grupo que foi estudado. Qual que é o objetivo da estatística inferencial? Ela verifica relações entre variáveis, que é importante, diferença entre grupos, faz associação estatística importante e também calcula a probabilidade de resultados ocorrerem ao acaso. Um exemplo simples. Então, o pesquisador ele deseja saber o uso de metodologias ativas melhora o desempenho acadêmico? Então, ele compara uma turma A de metodologias tradicionais e um grupo B de metodologias ativas. E aí, a estatística inferencial ela ajuda a verificar se a diferença entre esses dois grupos ela é realmente significativa. Outra coisa que é importante dentro das análises estatísticas é os testes estatísticos, que também aparecem muito essa nomenclatura desses testes. Os mais utilizados é o teste T, né, que ele compara médias entre grupos, que quadrado, que é também muito utilizado dentro da análise estatística, porque ele vai verificar associações entre variáveis categóricas, o ANOVA, que compara médias entre 3 ou mais grupos, e a correlação, que é a análise de relação entre variáveis. Bem, qual que é a importância desse tipo de análise para a pesquisa científica? A análise inferencial, ela fortalece muito o rigor científico, ela dá validade aos resultados que foram coletados e traz uma confiabilidade maior para a pesquisa, tá? Então, hoje a gente vê aí que existem vários tipos de pesquisa, quantitativas, qualitativas. Quantitativas, elas tendem a ter maior confiabilidade porque você consegue mensurar de fato, né, na grande maioria das vezes. A qualitativa são dados mais subjetivos. Então, isso traz o fato de você poder mensurar, validar resultados, traz uma confiabilidade maior para a sua pesquisa. Aí aqui mostrando como que é a estatística, a diferença entre a estatística descritiva versus a inferencial. Então, a estatística descritiva, ela é o que é, né? Então, a organização de dados, ela foca em descrever os dados atuais e organizar informações de formas compreensíveis, né? E a visualização dos resultados, ela utiliza tabela e gráfico para sintetizar e apresentar os resultados de forma mais clara, como eu falei lá anteriormente. A estatística inferencial significa, ela tem aquele quê do que significa. Então, ela traz uma interpretação e generalização. Então, ela busca generalizar conclusões, né, e fazer previsões a partir de uma amostra de dados, tá? De um grupo, de uma amostra que foi coletada. E ela testa hipóteses, né? Então, ela utiliza esses testes estatísticos que eu falei anteriormente, que quadrado, ANOVA, teste T, correlação, né, para trazer rigor, para validar suposições, né, e permitir a realização das inferências, certo? Então, a estatística ela é dividida entre essas duas grandes áreas, né? A descritiva, ela organiza e resume os dados existentes, enquanto a inferencial, ela usa esses dados para testar hipótese e prever comportamentos futuros. Bem, aí aqui entrando um pouquinho dentro da pesquisa quali, a gente tem alguns tipos de análise. Uma muito famosa, que se fala muito, né, que é a famosa análise de conteúdo, que foi criada por Bardan, né? Professora Bardan, que ela que criou essa análise de conteúdo, esse mecanismo de análise de conteúdo dentro da pesquisa qualitativa. Então, a análise de conteúdo nada mais é que uma técnica utilizada principalmente em pesquisas qualitativas para interpretar as mensagens, as falas, os documentos e os discursos que foram coletados no decorrer do processo investigatório ali da pesquisa. Bardan, ela analisa o conteúdo, ela fala que a análise do conteúdo, ela consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações e visa obter o quê? Indicadores que permitam interpretar os significados presentes ali nos dados, tá? Qual que é o objetivo da análise de conteúdo? Compreender, dar sentido, significado, compreender ideias, percepções e as representações sociais. E o que pode ser utilizado para realizar uma análise de conteúdo? Na análise de conteúdo, você utiliza entrevistas, questionários abertos, documentos, diários de campos, relatos,
textos escolares. Então, tem uma série de documentos que você pode estar utilizando para realizar a análise de conteúdo. Quais são as etapas da análise de conteúdo? A gente tem a pré-análise, que é a primeira etapa. Então, é uma fase de organização inicial. Então, o pesquisador ele vai ler todo o material que ele coletou, tudo que ele coletou ali, tudo que ele está ali disposto para que ele possa fazer essa análise, ele vai fazer uma leitura minuciosa, vai selecionar os documentos que são interessantes para ele e vai definir ali os objetivos analíticos. A segunda etapa já é a exploração desse material. Então, ele consegue verificar de maneira mais minuciosa as palavras-chave que vão envolver essa exploração desse material, as ideias, ele identifica quais ideias são repetitivas e vai dando unidades de significado para essas ideias, para essas palavras. A última fase é de tratamento e interpretação. Então, os dados eles vão ser interpretados à luz de um referencial teórico. A análise de conteúdo, ela sempre usa um referencial teórico base, certo? Então, vamos supor, fenomenologia, né? Existem situações em que dentro da análise de conteúdo a gente pode usar como referencial teórico a fenomenologia, né? E existem outros tipos de referencial teórico que a gente pode estar utilizando para poder interpretar esses dados de maneira efetiva. Então, um tema aqui, por exemplo, percepção de professores sobre inclusão escolar. Durante as entrevistas, o que vai aparecer com maior frequência? Quais são as palavras mais frequentes? Ah, dificuldade, parece muita dificuldade. Formação, apoio, adaptação. E aí, à medida que o pesquisador ele vai lendo e identificando a repetição dessas palavras, desses dados, esses elementos eles vão virar categorias analíticas, né? E aí, a partir das categorias analíticas, ele vai discursar, ele vai falar a respeito, né, desses tópicos que foram mais falados, dessas palavras que foram mais faladas durante as entrevistas com professores que abordavam a questão da inclusão escolar. Então, a análise de conteúdo, ela tem essas 3 etapas principais, que é a pré-análise, que eu já expliquei, a exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados e a interpretação desses dados. Outro tipo de análise do discurso, também muito utilizado dentro da pesquisa qualitativa. Então, ela busca compreender o que é análise do discurso, não apenas o que é dito, mas como a pessoa disse, né, como que isso foi dito, por que isso foi dito e qual o contexto social e histórico do que foi falado ali pelo entrevistado, tá? O discurso, ele é atravessado por ideias e relações de poder e contextos sociais. Então, tem que trabalhar, a análise de discurso, ela trabalha muito essas questões, tomando como base o ambiente, né, o local, a história e o contexto social que essa pessoa encontra-se inserida. Qual é o objetivo da análise do discurso? Compreender as posições ideológicas, as relações de poder, construções sociais e os significados culturais também. Aqui, para vocês verem um pouquinho a diferença, né? Esse infográfico, ele demonstra exatamente qual que é a diferença de análise de conteúdo e análise do discurso, tá? Para fazer esse guia comparativo, para vocês verem que as duas apresentam diferenças significativas ali, né? Ele vai sintetizar a divergência fundamental entre a análise de conteúdo, baseada no rigor positivista, e a análise do discurso, que é fundamentada na tradição francesa. E aí, diferenciando as mesmas com base em conceitos e caminhos metodológicos, tá? Então, a gente vê ali, na análise de conteúdo, quais são os fundamentos e as concepções teóricas. Objetivo de pesquisa e ciência, né? Então, ela busca o quê? Descrição objetiva do saber oculto. Concepção de linguagem. A linguagem, ela é mais transparente. O papel do pesquisador. O pesquisador busca o quê? Neutralidade quando ele vai trabalhar com análise de conteúdo, tá? Qual que é o procedimento e a lógica metodológica? Tratamento do material, então vai ter as categorias, né, para reduzir os dados. A importância do não dito, então existem elementos frequentemente ignorados pela sistematização da análise de conteúdo. E tem a questão da natureza de interpretação. Então, a análise de conteúdo, ela oscila entre quantitativo e qualitativo, mas ela é muito mais utilizada dentro do padrão qualitativo, tá? E análise do discurso, quais são os fundamentos das concepções teóricas? O objetivo de pesquisa e ciência foca na relação de poder e sentido. Concepção da linguagem, então é uma linguagem que
que é vista como opaca, né? Opaca, isso mesmo, material e ideológica. E o procedimento e lógica metodológica, você tem um tratamento do material, né, que expande o sentido considerado no contexto histórico. A importância do não dito, então aqui ele analisa o silêncio e as lacunas que são deixadas muitas vezes durante esse processo. E a natureza de interpretação, né, ela é estritamente qualitativa e discursiva. Comparação metodológica direta aqui só para vocês perceberem, né? Então, dentro do eixo de comparação, o principal referencial da análise de conteúdo é Laurence Bardin, né? Ela é a famosa Bardin, né? Que é a professora que trabalhou e criou essa análise de conteúdo, né? Esse referencial. A análise do discurso, você tem Foucault, né? Como um dos principais. Na linguagem, dentro da análise de conteúdo, o instrumento de transmissão ele é bem transparente e dentro da análise de discurso, a produção de efeito e de sentido ela é muito opaca. E a metodologia, dentro da análise de conteúdo, você tem a questão da redução e categorização, que você sistematiza o que foi dito, né? E dentro da análise de discurso, você tem um dispositivo analítico de expansão. A parte de categorização e codificação é uma das etapas fundamentais da área qualitativa, da análise qualitativa. E aí ela permite o quê? Organizar os dados em grupos temáticos, até para facilitar na hora de descrever, né, de falar a respeito desses dados em si, fica muito mais organizado, sistematizado. E aí codificar significa o quê? Atribuir significados interpretativos aos dados que foram coletados. A codificação já consiste em identificar partes importantes de dados. Então o pesquisador ele vai destacar, né, como código palavras que foram repetidas, que foram ditas inúmeras vezes, ou frases que também foram ditas, que podem não ser iguais, mas foram muito semelhantes de um entrevistado para outro, as ideias também, e até mesmo os comportamentos relevantes. Então, codificação. Ó, vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender o que significa codificação. Fala do participante. Tenho dificuldade de trabalhar a inclusão porque não recebi formação adequada. Dentro dessa frase, qual é o código que a gente pode identificar dentro dessa frase? Formação, falta de formação. Então, ele fala lá, tenho dificuldade em trabalhar a inclusão porque não recebi formação adequada. Qual que é o código da frase? Falta de formação. Que é a principal, né, o principal sentido da frase. É a principal palavra, né, a expressão principal da frase. Ele está expressando a falta de formação dele para trabalhar a inclusão dentro de sala de aula. A categorização, você vai fazer o quê? Depois que você identifica todos esses códigos, né, você identifica como semelhantes, você vai fazer o quê? Você vai agrupar esses códigos. Então, todos aqueles códigos que são muito, muito semelhantes, a gente vai agrupar num determinado grupo. Então, tem 5 códigos ali que são semelhantes. Então, esses 5 códigos vão para aquele grupo. Aí você cria um outro grupo para um outro código que também foi muito relatado, muito falado, muito explícito, ficou muito explícito ali nas falas dos participantes. Então, você vai separando, agrupando esses códigos semelhantes e vai gerando categorias. Então, por exemplo, uma categoria, desafio da inclusão escolar. Então, você identificou na fala dos participantes, todas as falas dos participantes tinham trechos, expressões, palavras que remetiam aos desafios de inclusão na escola, certo? E aí, você vê isso como uma categoria, porque você identificou isso na maior parte das falas. E aí, você vai falar, então, especificamente sobre o desafio da inclusão escolar enquanto categoria. E aí, dentro dessa categoria, você pode criar também subcategorias, porque houve outras falas ou palavras relacionadas aos desafios da inclusão que poderiam criar subcategorias para você expressar e falar sobre elas. Então, vamos supor aqui que surgiram 3 subcategorias, como está aqui no exemplo. Falta de formação, ausência de recursos e superlotação de sala. São 3 problemas muito comuns que desafiam, né, o professor quando se refere à questão de inclusão escolar. Então, isso é subcategoria. Então, você pode falar de cada uma delas, né, e citar as falas que remetem justamente essa falta de formação, essa ausência de recursos e essa superlotação de salas de aula. A categorização, ela é muito importante porque ela organiza os dados, né? Ela vai facilitar a interpretação desses dados
E, é claro, vai permitir essa construção analítica. Então, ela vai sistematizar todo o seu trabalho, né? Vai deixar de maneira mais sistematizada e organizada, para facilitar até a leitura e a discussão do que foi coletado, do que foi evidenciado no seu projeto de pesquisa. Outro mecanismo também utilizado de análise de dados é a famosa triangulação de dados, né? A triangulação, ela consiste no quê? Na utilização de múltiplas fontes, métodos ou pesquisadores para analisar ali um único fenômeno que você identificou. E aí a triangulação, ela aumenta a validade e a confiabilidade da pesquisa, porque você não vai usar apenas um autor ou dois autores, você vai usar vários métodos de pesquisa, vários pesquisadores para poder discorrer e falar a respeito daquela situação, daquela temática em questão. E o objetivo da triangulação é o quê? Comparar diferentes perspectivas sobre o mesmo problema. Então, aqui a gente tem vários tipos de triangulação, 4 principais. Então, primeiro, triangulação de dados. A triangulação de dados, ela faz uso de diferentes fontes de informação. Então, exemplo, vai usar professor para poder... Numa pesquisa, ela usa falas de professores, falas de alunos, falas de gestores. Então, ela usa vários sujeitos, né, vários participantes de diferentes grupos para falar a respeito de uma determinada temática, ok? Triangulação metodológica, quando você faz uso de diferentes métodos. Então, por exemplo, eu vou usar entrevista semi-estruturada, eu quero usar observação participante e também quero aplicar questionário, né, para poder aprofundar um pouco mais sobre a minha temática de pesquisa, meu problema de pesquisa. Então, você faz uso de vários métodos para poder trabalhar aquela temática em questão, aquele problema de pesquisa. Então, isso também traz muita confiabilidade para a pesquisa. Triangulação teórica. Quando você faz uso de vários referenciais teóricos. Então, mais do que um. Você pega ali 1, 2, 3, 5 referenciais teóricos para falar a respeito da sua pesquisa. E triangulação de pesquisadores, né? É quando você pega... não é só você que interpreta os seus dados. Existem mais de um pesquisador interpretando os seus dados. A triangulação de dados, só para dar um exemplo aqui, clássico, né? Um exemplo. Uma pesquisa sobre bullying escolar pode utilizar o quê? Né? Dentro da triangulação de dados, uma pesquisa de bullying, você pode utilizar a entrevista do aluno, você pode entrevistar o aluno, você pode fazer uma observação dentro de sala de aula. Você pode também pegar análise documental, registros, né, estudantis para identificar, ou também até outros documentos, e também pode fazer uso de questionário. Então, essa comparação dessas fontes, ela fortalece o resultado da pesquisa, porque você usa vários mecanismos para trabalhar aquela temática, aquele problema de pesquisa. Bem, qual que é a vantagem da triangulação? Maior rigor científico, redução de viés, análise mais ampla e maior confiabilidade. Qual que é a limitação da triangulação? É um processo muito complexo, muito difícil, né? Então, não é um tipo de análise de dados prática, ela é bem complexa. Então, você precisa de um tempo maior de análise, a organização tem que ser muito rigorosa, então ela é bem complexa. Então, demanda mais tempo, né, para poder realizá-la. E qual que é a importância da análise de dados na formação de um pedagogo? Né? A gente está falando aqui o tempo todo de projeto de pesquisa, de trabalho de conclusão de curso, né, de projeto de extensão, enfim, de vários tipos de projeto. E temos aí feito, durante todas essas semanas, um percurso para a produção, né, de um trabalho de conclusão de curso ou de um projeto de pesquisa que vai embasar aí vocês durante, né, que está embasando, na verdade, vocês durante a aplicação dessa disciplina de oficina e também da disciplina de TCC. Mas a gente tem que entender também que a análise de dados, assim como todas as etapas de um projeto de pesquisa, ela é primordial para um pedagogo. Vocês estão aqui se formando, trabalhando para serem pedagogos, né? Então, na pedagogia, quando a gente fala de análise de dados, é fundamental, porque vai permitir que vocês atuem enquanto pesquisador, para compreender fenômenos educacionais, né? Você consegue também evidenciar práticas, interpretar práticas pedagógicas, analisar discursos escolares, propor intervenções que sejam fundamentadas cientificamente. Então, aqui, falando especificamente da análise de dados, mas também já trazendo para vocês os demais tópicos que também foram abordados, tudo isso que a gente está estudando durante essas semanas é primordial para vocês se construírem enquanto pedagogos, mas também se construírem enquanto pesquisadores, futuros pesquisadores ou atuais pesquisadores,
para quem vai trabalhar pesquisa desde agora, é importantíssimo para que vocês tenham esse embasamento, esse conhecimento para o futuro de vocês enquanto profissionais. Bem, segundo André, a triangulação, né? Quando a gente fala de triangulação, a pesquisa educacional, ela vai exigir o quê? Sensibilidade analítica, rigor metodológico e compreensão crítica da realidade escolar. A análise de dados, ela é importante porque ela transforma informação em conhecimento científico e ainda permite que o pedagogo desenvolva pensamento crítico, capacidade investigativa e interpretação reflexiva da prática educativa. Essas aqui são as referências que foram utilizadas para embasar, né, essa aula. Espero que vocês aproveitem, né, gostem. Quero deixar claro aqui com vocês, né, já que a atividade da semana 4 e 5, ela está incorporada numa única atividade que eu já deixei disponível na semana 4. Isso aqui vocês já vão ter acesso antecipado para que vocês estudem e consigam fazer as duas etapas do trabalho, né, da atividade avaliativa referente à parte metodológica, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo fórum de dúvidas ou entrar em contato diretamente com a tutora, ok? Bons estudos!